E aí, gente, na cozinha, como eu disse, um dos furos, né, um dos erros que eu estava tendo aqui no tratamento do meu filho, era porque o meu filho reagia, e reagia de forma muito intensa, reagia de muito forte a traços domésticos. Então, afinal de contas, Juliana, me conta logo o que são esses traços domésticos. Traços domésticos, gente, por mais louco que pareça, porque até hoje eu acho maluco isso, mas é verdade. Traços são pequenas quantidades de alimentos, e aí quando eu falo que é alimento, entenda, não é só de leite de vaca, é só a proteína do leite de vaca que deixa traços domésticos, e aí a criança, a PLV pode reagir. Não, o que está acontecendo ali? Naqueles utensílios que riscam muito, que são muito porosos, agarra alimento. Então a gente faz uma higienização, mas pelo tipo do material, não dá para higienizar 100%. Fica retido, né? E não é que aquela quantidade ali vai causar uma intoxicação alimentar, porque vai ficar tipo comida podre, não é isso, gente. É muito pouco, é uma quantidade minúscula aderida, e vai ter resto ali de todos os alimentos, de todas as estruturas, né, dos alimentos, mas tem também a proteína, né, porque sempre o sistema imunológico vai identificar para fazer reação alérgica é a proteína, ele não identifica o carboidrato, ele não identifica a gordura do alimento, ele identifica a proteína, por isso que a gente fala alergia à proteína do leite de vaca. O processo alérgico de alimentos, a identificação é sempre a proteína. A célula de defesa vem aqui e ela se liga à estrutura proteica, seja de um vírus que ela precisa combater, seja de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário, e por uma imaturidade, né, por um erro ali, por uma hiperreação, ela liga na estrutura da proteína do alimento, do leite de vaca, do ovo, do trigo, enfim, do alimento que a criança vai reagir, ela se liga e identifica ali aquilo como um agressor, como se fosse um vírus e uma bactéria, por exemplo, e começa a fazer guerra, começa a tentar expulsar aquele alimento do corpo da criança, e é aí que aparecem os sintomas que são os mais diversos, né? Tem criança que faz sintoma muito rápido, em até 2 horas, que faz placa vermelha, urticária, angioedema. Tem criança que vai fazer dermatite atópica, que é uma reação mista, um pouquinho mais tardia. Tem criança que vai fazer asma. Tem criança que vai fazer esofagite eosinofílica, e tem criança que tem sintomas que a gente chama de IgE não mediado, que não tem a participação do anticorpo, não precisa fazer nenhum exame, porque não tem exame que vai auxiliar, que tem sintomas respiratórios, é aquela criança chiadora, é aquela criança que volta e meia tá ali com uma bronquite, uma bronquiolite, uma pneumonia, um monte de remédios, está sempre sendo internada, ou crianças que têm sintomas gastrointestinais, de vômito, né, vômitos a jato, às vezes, quando está ligado a FPAS, doença do refluxo, sintomas intestinais de gases, excesso de gases, né, gente? Porque gases todo mundo solta, mas aquele excesso de gases que a barriguinha da criança fica dura, dá desconforto, pode dar diarreia ou constipação, assadura em volta do ânus ali persistente, aquela assadura que a gente trata, troca a fralda assim em milésimos de segundo, e a criança tá ali com uma assadura. Né, eu já ouvi, não sei vocês, eu ouvi do médico que eu não estava cuidando do meu filho direito, por isso que a bundinha dele estava o tempo inteiro assado. E não é, né? É uma das consequências ali, muitas vezes, do intestino inflamado, uma má digestão, é um cocô muito ácido, o cheiro fica até forte, né? Meio podre, meio ácido, assim, e sapeca a bundinha da criança, assim, em segundos, é um absurdo, né? Eu já cheguei a trocar 14 fraldas no João Arthur, e mesmo assim ele continuava com as assaduras, e por melhor pomada, mais cara, troca de pomada, traz a pomada importada, vai na médica, passa um antifúngico, passa não sei o que, e a assadura ficava ali, né? Então isso também pode ser de APLV, fissura anal, quando realmente chega a rachar o ânus. Em alguns casos pode ter um muco, que é como se fosse uma clara de ovo misturada às fezes com sangramento, e em alguns casos, né, dependendo dos sintomas, se for um vômito, uma doença do refluxo muito intensa, não controlada, ou se for uma inflamação intestinal do primeiro intestino, a criança pode ter comprometimento no ganho de peso e no seu desenvolvimento geral, né, podendo afetar até o crescimento, que é quando realmente há um processo de desnutrição aí já mais elevado, né, ou pela incapacidade de ingestão, porque tem um sintoma atrapalhando, ou porque o primeiro intestino está muito inflamado. Lembrando
que a maioria das crianças APLV não vão ter problema no ganho de peso, porque mesmo as crianças que têm sintomas intestinais, geralmente o que inflama é o segundo intestino, tá? Então não existe, né, porque tem uns mitos em alergia alimentar. Ah, não, se não tem sangue, não é APLV. Se ganha peso de forma adequada, tá bem ali na curva de ganho de peso e crescimento, não é APLV. São mitos, né, são pessoas ou até profissionais que realmente não entendem o processo alérgico na criança, a gente tem que ficar atento. E aí, esses restinhos de alimento que ficam ali em materiais que riscam e que são porosos. Então, gente, quais são esses materiais que a gente tem que ficar muito atento? Plástico, silicone, madeira, pia de pedra, né, coisas de pedra, panela de pedra também, ela é bastante porosa. Materiais antiaderentes, porque o material antiaderente, o alimento não gruda nele, mas fica restinho de alimento ali que não dá para tirar completamente, tá? Então, esses materiais a gente tem que ter muito cuidado, e não adianta esfregar, não adianta jogar água quente, não adianta colocar água sanitária, né? Ai, Juliana, mas essa batedeira aqui, tá encostada aqui em casa, tem mais de 2 anos, essa proteína já morreu. Gente, a proteína, ela é uma estrutura complexa, é uma estrutura até mais rígida, e ela não é um bichinho, assim, que morre com o tempo tão facilmente assim, tá? Os estudos científicos, até nessa área de traços, a gente não tem muita coisa, falta até, né, um pouco dessa base científica nessa parte da alergia alimentar. Muita coisa que eu aprendi foi pela prática, de verdade, né? Eu leio o que tem de estudo científico, mas muita coisa foi na prática, muita coisa foi fazendo para ver como é que o meu filho não iria reagir. Opa, isso aqui deu certo. E aí depois eu comecei a compartilhar isso com outras famílias antes de tratar criança alérgica, né? E foi dando certo, e aí eu fui entendendo, né, até que ponto ali realmente era seguro, quando dava para higienizar, quando não dava, quais utensílios eu poderia higienizar bem que me dariam uma segurança e quais não adiantaria, né, ficar fazendo uma higienização, porque se tivesse tido contato em algum momento com leite e derivados, e gente, se né, a família fazia o consumo desse tipo de alimento, alguém da família fazia o consumo desse tipo de alimento, muito provavelmente vai ter traços da proteína do leite de vaca ou de outros alimentos que a criança também possa causar reação nestes materiais que riscam e são porosos. Então, cuidado, tá? Cuidado com isso, muito cuidado. E água sanitária, eu coloquei álcool gel. Essa bendita dessa proteína não vai morrer, não, gente, não é vírus, né? Não é o vírus aí do corona que coloca um álcool gel e quebra a membrana, não é diferente, né? Uma outro tipo de estrutura, e não dá para garantir que esses processos quebrariam a proteína numa quantidade que ela não causaria alergia. Na criança, muito sensível. Lembrando que eu falei aqui no início, não são todas as crianças alérgicas a alimentos que vão reagir a traços, mas algumas reagem.